Vamos falar sobre uma pauta de saúde? Doutor Luiz, seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Vamos falar de um assunto interessante, importante para todas as nossas telespectadoras, falando sobre endometriose. Olha, eu conversei com algumas pessoas aqui que eu ia recebê-lo no programa e muitas pessoas já tinham ouvido falar da endometriose, mas não sabem exatamente quais são as causas e onde é que a endometriose se dá. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Claro. É o seguinte, Fábio, existe um tecido dentro do útero que a gente chama de endométrio. Este tecido é o tecido que a mulher prepara todo esse tecido para menstruar. É um tecido que reveste o útero, que é uma cavidade normal. O que acontece? Existem algumas explicações para a doença acontecer, mas é o crescimento deste tecido chamado endométrio fora do útero. Por isso que chama endometriose. É o crescimento desse tecido fora do útero. De uma forma desordenada. De uma forma desordenada, exato. E essa endometriose, ela se desenvolve no organismo feminino sem um motivo aparente ou tem alguma coisa que causa esse tipo de transtorno? É uma boa pergunta, Fábio. A gente não sabe exatamente por que ela acontece. Existem várias teorias para tentar explicar. Tá. Uma das mais aceitas é a teoria de 1927, teoria de Sampson, que a mulher, ao invés de menstruar um pouco pelo útero, pela vagina, e como normalmente ela faz todo mês, ela menstrua um pouco de forma retrógrada. Ou seja, passa um pouco para a trompa e cai na cavidade pélvica da paciente. E ela leva um pouco dessas células para a cavidade pélvica. E aí, a partir daí, existem alguns problemas imunológicos que não conseguem tirar essa célula de lá de fora. E aí ela acaba implantando no peritônio, implantando fora do útero, ela desenvolve endometriose. Mas existem inúmeras teorias, a verdade é que a gente não sabe exatamente por que ela acontece. Quer dizer, ao invés de ser expelida pelo corpo, ela retorna e chega até o ovário. Exato. E aí causam inúmeros problemas. Exato. Agora, o tratamento dessa endometriose, ele é fácil, ele é simples, ele é delicado? Existem várias formas de tratar, Fábio. O que a gente bate na tecla de como tratar é quais são os principais sintomas da doença. Tá. Então, o que guia o tratamento principalmente é o que ela está sentindo. E aí, como que a gente pode resumir os sintomas? Sabe? São 6 principais. O principal sintoma de alerta é a dor para menstruar. Tá. Então, a gente fala que a dor para menstruar é uma dor normal. A mulher tem que sentir dor para menstruar. Todo mundo fala que a mulher tem que sentir dor para menstruar. O que acontece em endometriose? A mulher tem uma dor excessiva para menstruar. Toda vez que ela tem a menstruação, a gente chama isso de dismenorreia, ou dor para menstruar. Uma dor muito forte. É uma dor muito forte. Acima de 7 de dor, ou aquela dor que a mulher não toma um remédio comum, ou que ela não faz alguma coisa que a mãe fala, põe uma aguinha de água quente na barriga, ou descansa um pouco mais, resolve esta dor que faz ela tomar um pouco mais de remédio, ou ir ao pronto-socorro, ou atrapalha ela na vida do trabalho. Esta é a dor que a gente deve se preocupar. Essa é a dismenorreia, que é um sinal de alerta. Então, primeira informação é dor para menstruar não é normal. Uma dor que atrapalha ela não é normal. Tá. E esse é o primeiro sintoma, é o sintoma guia. O segundo sintoma é a dor para ter relação, que a gente chama de dispareunia. Então, dor durante a relação sexual também não é normal. E só voltando na dismenorreia, que é a dor para menstruar, por que ela sente dor? Porque toda vez que ela menstrua, que sai pelo útero, esse tecido que está fora do útero também responde à menstruação. Tá. Ele é um tecido que sofre o efeito do ciclo menstrual. Então, ela tem dor para menstruar. Esse é o principal sintoma. Depois, como a endometriose causa muita aderência pélvica, como ela vai menstruando e sangrando na cavidade, ela forma aderência. O sistema imunológico vai formando fibrose, aderência. Então, ela pode ter dor para ter relação sexual, segundo sintoma. O terceiro sintoma é a alteração intestinal e o quarto é a urinária cíclica. E toda vez que ela menstrua, ela fala assim, doutor, toda vez que eu menstruo, eu tenho dor para evacuar. Ou sai sangue nas fezes, alguma coisa desse tipo. A parte urinária também, pode ser que saia sangue na parte urinária. O quinto sintoma é dor crônica, ou seja, dor há mais de 3 meses fora do período menstrual. Porque um passo à frente é dor para menstruar. Depois de algum tempo de dor, ela começa a ter dor fora do período menstrual, que a gente chama de dor pélvica crônica. E o último sintoma é a dificuldade de engravidar. Então, assim, é difícil encontrar os sintomas em todas as mulheres. Tem mulher que tem mais dor para menstruar, mas não tem dificuldade de engravidar.
Tem paciente que procura só por dificuldade de engravidar. Então, o tratamento depende muito... E acaba descobrindo, no caso, que é endometriose. Exato. 20% das pacientes que têm dificuldade de engravidar têm endometriose. Existe algum caso ou que seja, vamos dizer assim, passível de uma cirurgia? Uma situação, por exemplo, olha, isso aqui só um caso, só uma cirurgia para resolver. Sim. Qual seria esse caso? Alguns casos têm indicação. Então, principalmente, o tratamento começa com o tratamento dos sintomas. Então, a mulher tem que tomar uma pílula para bloquear o eixo dela, para parar de menstruar. Tá. Ela pode tomar anti-inflamatório, que é remédio para tratar a inflamação crônica ou a dor. Alguns analgésicos. Depois ela tem fisioterapia, acupuntura, tem vários tratamentos clínicos. Se ela tem falha no tratamento clínico, existe uma indicação cirúrgica. Então, a primeira indicação de cirurgia é falha no tratamento clínico. Já tentou tomar remédio, não funcionou. Nesse caso, a gente tem que operar. Algumas outras situações são indicações de cirurgia fora sintoma. Se ela não tiver sintoma nenhum e tiver endometriose, por exemplo, no ovário, acima de 4 centímetros, ou seja, que a gente chama de endometrioma, que é endometriose no ovário, acima de 4 centímetros tem que indicar cirurgia. Outra situação principal, se ela tem uma endometriose no intestino, porque pode acometer o intestino, e que tem risco de obstrução. Então, existe risco de obstruir o intestino por endometriose. Neste caso em específico, tem que operar. Se a endometriose acometeu o apêndice, também a gente normalmente indica a cirurgia sem pensar nos sintomas. E se vai obstruir o rim. Então, algumas indicações precisas para a cirurgia de cara, se ela não tem, para ela não tentar o tratamento clínico ou se ela tem falha do tratamento clínico. E principalmente se ela tentar engravidar e tiver algum tempo sem tentar engravidar, também o tratamento cirúrgico pode ajudar em alguns casos. Então, o tratamento sempre é combinado, tratamento clínico e tratamento cirúrgico quando necessário. E no caso, por exemplo, desses tratamentos que são realizados, né? Existem alguns que são indicados para determinado tipo de paciente e outros para outros. Vamos supor, nesse caso em que houve uma inversão, vamos dizer assim, e que a menstruação foi para o ovário. Isso. É um tipo de tratamento e o outro caso de endometriose é outro tipo de tratamento, ou basicamente nós temos o mesmo tratamento para todos os casos? Não, a gente, dependendo da localização e o tipo de sintoma que dá, a gente muda um pouco o tratamento. Tá. Por exemplo, a endometriose pode afetar vários órgãos e em 90% dos casos ele é pélvico, é a parte de baixo do abdômen da mulher, o andar inferior do abdômen. Então ele pode acometer o intestino, o sigmoide, que a gente chama, ele pode acometer o ovário, que a gente chama de endometrioma, ele pode acometer a parte de trás da vagina, que é o ligamento uterosacro. Tá. Nesses casos específicos, por exemplo, se ele acomete esse ligamento atrás do útero, ela tem muita dor para ter relação. Então, dificilmente o tratamento clínico vai ajudar muito a paciente. Em 10% das vezes, ou 7 a 10% das vezes, ele acomete órgãos fora a parte do andar inferior do abdômen. Ele pode, por exemplo, nascer no pulmão. Existem pacientes que têm endometriose no olho, no sistema nervoso central. Ah, é mesmo? Sim, é possível. Eu não sabia. E aí, nestes casos, o tratamento é um pouco diferente. Tá. E aí a gente pode indicar o tratamento cirúrgico de alguma forma. Essa pergunta é bem interessante, Fábio, que você fez, porque, por exemplo, se ela acomete o ovário, que a gente chama de endometrioma, endometriose no ovário, e a mulher tem desejo de ter filho, é muito importante medir o quanto de reserva do ovário ela tem, antes de passar pela cirurgia. Porque pode ser que a gente tire um pouco da reserva do ovário dela. Entendi. E isso impacte ela, vai impactar a chance dela engravidar ou não. Então, assim, saber a localização, isso que você perguntou é essencial. Saber a localização da doença e que tipo de tratamento vai ser proposto é a base da endometriose. Não, porque eu vejo mais ou menos o seguinte, né? Nós temos hoje muitas técnicas de reprodução, não é? Eu acredito que deva ter até uma técnica específica para quem é portadora de endometriose, ou estou enganado? Sim, é verdade. Qual seria essa técnica? Você fala especificamente em reprodução assistida ou cirúrgica? Não, é cirúrgica porque vai haver uma limitação maior aí nesse caso, não é? Sim, Então, é assim, a gente classifica a doença em 4 estadios, tá. Que é o estádio 1, 2, 3 e 4. E dentro desses estadios tem os órgãos que ele acometem, que são os pontos que a gente dá.
Por exemplo, para operar o intestino com endometriose, tem 12 técnicas cirúrgicas para fazer isso. Tem técnicas cirúrgicas para fazer cada tipo de endometriose que acomete o ovário, porque não é um único tipo. Por exemplo, existe endometriose também dentro do útero, que a gente chama de adenomiose. Esse é um tipo um pouco mais difícil de tratar, porque se você operar o útero com adenomiose, pode ser que você também não consiga fazer com que a paciente engravide. Muda um pouco a técnica. Entendi. E especificamente, se a paciente tem dificuldade de engravidar, aí a gente tem que associar o tratamento cirúrgico junto com o tratamento de engravidar. Tá. E aí a coisa fica mais interessante ainda. Doutor, nós queremos agradecer sua presença. Passou rápido, mas as explicações foram muito bacanas. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, Estou viu? super à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.